Capítulo 22. Estou indo procurar você. Carta nunca enviada de Cecília Rancourt ao irmão Thomas. Edward não estava de bom humor. Em geral, o homem costumava precisar de mais de 3 horas para deixar toda a vida para trás e debandar para outro continente. Edward mal tivera tempo de fazer as malas e conseguir a autorização necessária para ir embora de Nova York. Quando, enfim, chegou ao cais do porto, a tripulação do Rhiannon já estava se preparando para zarpar. Edward teve que praticamente saltar por cima da água para entrar no navio, e teria sido expulso em seguida se não tivesse esfregado no nariz do capitão interino a carta escrita às pressas pelo coronel, que lhe assegurava um leito a bordo. Ou quem sabe, apenas um canto no convés. O imediato disse que não sabia se havia sequer uma rede disponível. Mas não tinha problema, Edward não ocuparia muito espaço, só levava consigo as roupas do corpo, um tanto de dinheiro no bolso e um grande vazio no lugar em que se costumava ficar a sua paciência, de modo que, quando a porta da cabine de Cecília se abriu, seria de se pensar que ele teria ficado aliviado ao vê-la. Seria de se esperar que, dada a profundidade de seus sentimentos, dado o pânico que a impulsionara durante toda a tarde, ele seria tomado pelo alívio a ver aqueles lindos olhos verde-água encarando-a com surpresa. Mas não, ele teve que se conter para não voar no pescoço dela. "Por que você veio?" murmurou ela, assim que a maldita senhorita Finch saiu do quarto. Por um instante, ele só se encarou. "Não acredito que você está me perguntando isso. Você me abandonou." Ela balançou a cabeça. "Eu libertei você." Ele deu uma risada curta e grossa. "Como? Se já faz mais de um ano que eu sou prisioneiro." "O quê?" A resposta dela foi mais um movimento do que um som, mas Edward não estava com muita vontade de explicar. Ele desviou o olhar, respiração entrecortada, correndo os dedos pelos cabelos. Droga, ele não estava nem de chapéu. Como aquilo tinha acontecido? Será que tinha esquecido a peça? Teria voado de sua cabeça na corrida até o navio? Aquela mulher o deixava louco. Ele não sabia nem se o baú tinha sido posto a bordo. Até onde sabia, era muito possível que tivesse embarcado em uma viagem de um mês sem uma única muda de roupa debaixo. "Edward", a voz dela veio de trás, baixinha e hesitante. "Você está grávida?" perguntou ele. "O quê?" Ele se virou e repetiu, enfatizando cada palavra. "Você está grávida?" "Não." Ela fez que não com a cabeça, balançando-a desesperadamente. "Eu disse que não estava. Eu não sabia se..." Ele se deteve, deixou a frase morrer. Não sabia o quê. Ele não sabia se podia confiar nela. Era o que ele queria dizer. Só que não era verdade. Ele confiava nela. Pelo menos no que dizia respeito àquele assunto. Não, principalmente no que dizia respeito àquele assunto. Seu instinto inicial, que o indizera duvidar da palavra dela, não passava de um diabinho no ombro, ansioso para descarregar em cima dela, para magoá-la. Porque ela o havia magoado, não por ter mentido. Ele até conseguia entender como aquilo tudo havia acontecido, mas porque ela não confiara nele. Como ela fora capaz de achar que fugir era a coisa certa a se fazer? Como pudera pensar que ele não se importava com ela? "Não estou grávida", disse ela, com uma voz tão baixa que mal passava de um suspiro. "Juro, não me tirei sobre uma coisa dessas." "Não." Aparentemente o diabinho se recusava a se calar. "Juro", repetiu ela, "eu não faria isso com você." "Mas isto você faria." "Isto", repetiu ela. Ele deu um passo na direção dela, ainda soltando fogo pelas ventas. "Você me abandonou, sem dizer uma única palavra." "Eu deixei uma carta." "E aí fugiu para outro continente." "Mas eu..." "Você fugiu." "Não!" gritou ela. "Não fugi. Você está em um navio!" vociferou ele. "Não dá para fugir mais do que isso. Foi por você." A voz dela saiu com tanta força, tão carregada de sofrimento, que ele ficou calado por um momento. Ela parecia muito frágil, braços finos como gravetos, prendendo ao lado do corpo, mãos cerradas em pequenos punhos desesperados. "Foi por você", repetiu ela mais baixo. Ele balançou a cabeça. "Então você devia ter me consultado para saber se era isso mesmo que eu queria." "Se eu tivesse ficado", tornou ela, na cadência pesada de quem está tentando desesperadamente se fazer compreender, "você teria insistido em se casar comigo." "De fato, acha mesmo que era isso que eu queria?" Cecília estava quase gritando. "Achava que eu fiquei satisfeita ao ir embora enquanto você não estava. Eu estava tentando poupá-lo de ter que fazer a coisa certa." "Ouça bem o que está me dizendo", cortou ele. "Poupar-me de ter que fazer a coisa certa. Como você foi capaz de pensar que eu poderia querer agir de outra maneira? Será que me conhece tão mal assim?" "Edward, Se uma coisa é certa", ralhou ele, "então é isso mesmo que eu devo fazer." "Edward, por favor, você tem que acreditar em mim. Quando você recuperar a memória, vai entender. Já faz dias que a minha memória voltou." Ela ficou atônita. Por mais nobre que ele fosse, Edward não conseguiu deixar de sentir uma pequena visgada de satisfação com a reação dela. "O quê?" disse ela, enfim. "Minha memória voltou. E você não me contou." A voz dela estava calma, perigosamente calma. "Tínhamos acabado de saber sobre a morte de Thomas. E você não me contou. Você estava sofrendo." Ela deu um tapa no ombro dele. "Como pôde esconder isso de mim?"
Eu estava com raiva, rugiu ele. Você não acha que eu tinha o direito de esconder algo de você? Ela caminhou para trás, abraçando si mesma. A angústia dela era palpável, mas Edward não conseguiu se conter e continuou na ofensiva, pressionando o dedo indicador no peito dela. Fiquei tão furioso que mal conseguia raciocinar, mas, se estamos falando em fazer a coisa certa, saiba que eu achei que seria mais humano, de minha parte, permitir que você chorasse a morte de seu irmão, antes de confrontá-la. Ela regalou os olhos, seus lábios estremeceram e sua postura, ao mesmo tempo tensa e trêmula, lembrava Edward de um cervo, em que ele quase tirara durante uma caçada com o pai alguns anos antes. Um dos dois pisou em um galho, e o animal levantou as grandes orelhas, atento. Contudo, não se mexeu. Ficou parado ali por uma eternidade. Edward teve a impressão bizarra de que o bicho contemplava a própria existência. Edward não atirara, não conseguira se persuadir a atirar. E agora, diante de Cecília, o diabinho em seu ombro desaparecera. Você não devia ter fugido, falou ele baixinho. Devia ter me contado a verdade. Eu fiquei com medo. Ele ficou perplexo. De mim? Não, ela baixou os olhos, mas ele ouviu sussurrar. De mim. Antes que ele pudesse perguntar o que ela queria dizer com isso, ela engoliu em seco, tremendo um pouco, e falou: Você não precisa se casar comigo. Ele não estava acreditando que ela ainda achava que isso era possível. Não preciso, eu não vou forçá-lo, disse ela gaguejando. Não há nada que o prenda. Não? Ele deu um passo na direção dela, pois estava mais do que na hora de que eles eliminarem a distância que os separava. Mas ele se deteve no momento em que se compreendeu o que havia por trás dos olhos dela. Tristeza. Era insuportável ver como ela parecia pesarosa. Aquilo acabou com ele. Você está apaixonado por outra pessoa, sussurrou ela. Espere aí. O quê? Edward levou alguns instantes para perceber que não falara em voz alta. Ela estava louca? Do que está falando? De Billy Bridgeton. Você ia se casar com ela. Acho que você não se lembra, mas... Eu não estou apaixonado pela Billy, interrompeu Edward. Ele correu a mão pelos cabelos, então encarou a parede, soltando um grito de frustração. Por Deus, aquela bagunça toda era por causa de Billy Bridgeton. Billy, sua vizinha. E então Cecília perguntou: Tem certeza? Claro que tenho, respondeu ele. Tenho certeza de que não vou me casar com Billy Bridgeton. Pois eu acho que vai, discordou ela. Acho que você ainda não recuperou a sua memória por completo. Em suas cartas, você me disse que ia se casar com ela. Ou pelo menos Thomas disse. E aí sua madrinha... O quê? Ele se virou para Cecília. Quando você falou com a tia Margaret? Hoje mesmo, mas Ela procurou você? Se a madrinha dele tivesse insultado Cecília de alguma maneira, ele jurava por Deus. Não, foi mera coincidência. Ela queria ver você e por acaso eu estava saindo na mesma hora para comprar minha passagem. Ele grunheu. Ela recuou, ou melhor, tentou recuar. Aparentemente, ela tinha se esquecido de que já estava colada à borda do beliche. Achei que seria rude se eu não a recebesse, explicou ela, embora eu deva dizer que bancar anfitriã no bar da estalagem foi bastante constrangedor. Edward ficou imóvel por um instante, e então, para a própria surpresa, ele sentiu um sorriso nascer em seus lábios. Eu teria dado tudo para ver isso. Cecília lhe lançou um olhar de esguelha. Só é engraçado em retrospecto. Vamos nos casar. Mas enquanto a Billy... Ele a pegou pelos ombros. Pela última vez, eu não quero me casar com Billy, quero me casar com você. Mas eu te amo, sua tolinha. Já faz anos que eu te amo. Edward podia estar sendo pretensioso, mas era capaz de jurar que conseguia escutar as batidas aceleradas do coração dela. Mas você nem me conhecia, sussurrou ela. Eu conhecia você, disse ele, pegando a mão dela e levando aos lábios. Eu já conhecia você melhor do que... Ele se deteve por um momento, pois precisava de um instante para recobrar o controle das emoções. Você faz alguma ideia de quantas vezes eu li as suas cartas? Ela balançou a cabeça. Cada carta. Meu Deus, Cecília, você não tem ideia de quanto elas significavam para mim. E olhou ela... E olha, que elas nem tinham sido escritas para mim. Tinham, sim, murmurou ela. Ele ficou estático, mas seus olhos encontraram os dela, perguntando silenciosamente o que ela queria dizer. Sempre que eu escrevia para Thomas, era em você que eu pensava. Ela engoliu em seco, e embora não houvesse luz suficiente para que ele enxergasse o rubor em sua face, Edward sabia que ela estava ruborizada. Eu me repreendia todas as vezes. Ele tocou o rosto dela. Por que você está sorrindo? Não estou. Bem, talvez eu esteja, um pouco, mas é só porque eu estou com vergonha. Eu me sentia tão idiota por ter uma queda por um homem que eu nem conhecia. Tão idiota quanto eu, tornou ele, pondo a mão no bolso da casaca. Preciso confessar uma coisa. Cecília observou enquanto ele abriu os dedos. Na palma de sua mão havia um pequeno retrato, o dela. Ela ofegou e olhou dentro dos olhos dele. Mas como? Roubei, confessou ele, simplesmente, quando o coronel Stubbs me pediu para examinar o baú de Thomas. Mais tarde, Edward revelaria a ela que Thomas desejasse que ele ficasse com o retrato. Naquele momento, porém, aquilo não tinha importância. No instante que enfiara o retrato no bolso, Edward não sabia de nada disso. Ela ficou correndo os olhos entre o retrato e o rosto dele. Edward tocou o queixo dela e o ergueu para poder olhá-la nos olhos. Sabe, eu nunca tinha roubado nada antes.
Sim, murmurou ela, estupefata. Isso não é de seu feitio. Mas isto, ele pôs o pequeno retrato na mão dela. Eu não poderia viver sem isto. É só um retrato da mulher que eu amo. Me ama, sussurrou ela, e ele ficou se perguntando quantas vezes ainda teria que repetir até que ela acreditasse nele. Você me ama, enlouquecidamente, admitiu ele. Ela examinou a pintura em suas mãos. Eu não me pareço muito com esse retrato, falou ela. Eu sei, disse ele, estendendo a mão trêmula para prender uma mecha de cabelo dela atrás da orelha. E então envolveu o rosto dela com a mão. Você é muito mais bonita, sussurrou ele. Eu menti para você. Eu não me importo com isso. Acho que se importa sim. Você mentiu com a intenção de me magoar? Não, claro que não. Eu só. Você queria me prejudicar? Não. Ele deu de ombros. Então, como eu disse, eu não me importo. Por um segundo, pareceu que ela desistiria de protestar, mas então ela abriu a boca outra vez e inspirou. E Edward entendeu que já estava na hora de pôr um fim àquela tolice. Ele a beijou. Mas não por muito tempo, por mais que desejasse possuí-la ali mesmo, havia outros assuntos de maior urgência e relevância a cuidar. Sabe, você bem que podia dizer para mim também, provocou ele. Ela abriu um sorriso radiante. Eu também te amo. E assim, caquinho por caquinho, o coração dele ficou inteiro outra vez. Quer se casar comigo? De verdade? Ela sentiu e continuou sentindo, com mais veemência. Sim, respondeu ela. Sim, com certeza sim. E porque Edward era um homem de ação, ele se levantou, pegou-a pela mão e a pôs de pé. Ainda bem que estamos em um navio. Ela grunhiu, confusa, mas o som foi logo abafado por um guincho que infelizmente já era familiar aos dois. É a sua amiga? Edward ergueu a sobrancelha, achando graça da situação. Não é minha amiga, respondeu Cecília, no ato. Eles estão aí dentro, veio a voz raçante da senhorita Finch. Cabine 8. Ouviu uma batida rápida na porta, seguindo de uma voz grave de homem. Aqui é o Capitão Warburton. Algo errado aqui? Edward abriu a porta. Senhor, queira me desculpar. O rosto do capitão se alegrou ao reconhecê-lo. Capitão Hawksby, exclamou ele. Não sabia que o senhor viajaria conosco. A senhorita Finch ficou abismada. Conhece este homem? Estudamos juntos em Anton, contou o capitão. É claro que estudaram, murmurou Cecília. Ele estava atacando essa mulher, disse a senhorita Finch, dedo em riste na direção de Cecília. Quem? O capitão Hawksby? Perguntou Warrington, com papável incredulidade. Bem, ele quase me atacou, fungou ela. Ah, pelo amor de Deus, desdenhou Cecília. Que bom ver você, Kenneth, disse Edward, oferecendo a mão ao capitão e apertando-a com vontade. Se não for muito cômodo, será que eu poderia pedir que realizasse uma cerimônia de casamento? O capitão Warrington abriu um sorriso. Agora? Assim que possível. Mas isso é legal? Perguntou Cecília. Ele lançou um olhar para ela. Agora você se importa com a legalidade da coisa? É legal enquanto vocês estiverem no meu navio, disse o capitão Warrington. Depois, o mais aconselhado é repetir a cerimônia em terra firme. A senhorita Finch pode ser a nossa testemunha. Cecília cerrou os lábios com força, num esforço óbvio para conter uma risada. Ora bem, a senhorita Finch piscou algumas 7 vezes no decorrer de um único segundo. Seria uma honra, eu acho. Podemos pedir ao navegador que sirva de segunda testemunha, sugeriu o capitão Overton. Ele adora essas coisas. Então olhou para Edward com uma expressão decididamente fraternal. Vocês ficarão com a minha cabine, é claro, ofereceu ele. Eu posso dividir a cabine com algum dos meus homens. Edward agradeceu profusamente e todos saíram em fila para o convés, que, conforme insistiu o capitão, forneceria um cenário muito mais apropriado a um casamento. Contudo, quando estavam todos sob o mastro, a tripulação reunida ao redor para celebrar com eles, Edward se voltou para o capitão e disse: Só uma perguntinha antes de começar. Achando graça, o capitão Warrington fez um gesto, pedindo que ele prosseguisse. Posso beijar a noiva antes? Epílogo. Cecília Hawksby estava nervosa. Correção. Ela estava uma pilha de nervos. Em cerca de 5 minutos seria apresentada a família do marido. A família muito aristocrática do marido, que não fazia ideia de que ele havia se casado com ela. Um casamento que, naquele momento, já era inteiramente legal. Por acaso, o bispo de Kirk Rose tinha um esquema bem rápido para certidões de casamento especiais. O casamento deles não fora nem de longe o primeiro a ser realizado a bordo de um navio, sem uma cerimônia oficial. O bispo já tinha uma pilha de certidões prontas, que precisavam apenas ser preenchidas, e o casamento foi celebrado na mesma hora, tendo como testemunhas o capitão Warrington e o vigário. Depois disso, ela e Edward decidiram seguir direto para Kent. A família dele estaria ansiosíssima para vê-lo, e Cecília não tinha mais ninguém em Derbyshire. Haveria tempo suficiente para voltar a Marshall e reunir seus pertences pessoais antes de ceder a propriedade a Wallace. O primo não faria nada antes de ter alguma confirmação da morte de Thomas, e já que, no momento, Cecília e Edward eram as únicas pessoas na Inglaterra que poderiam fornecer tal confirmação, Wallace teria que exercitar a paciência. Enquanto isso, Cecília e Edward chegavam a Creek House,
Rose, o lar ancestral dos Hawksbys. Edward já descrevera com riqueza de detalhes e ela sabia que era uma grande propriedade. Ainda assim, ela não conseguiu deixar de perder o fôlego ao avistar o local. Edward apertou a mão dela. É uma casa enorme, disse ela. Ele sorriu, distraído, concentrando toda a atenção em seu lar, que se tornava mais próximo a cada rotação das rodas da carruagem. Cecília notou que ele também estava nervoso. Dava para perceber pelo tamborilar incessante dos dedos na perna e pelo brilho branco de seus dentes ao morder o lábio. Seu marido, alto, forte e desenvolto, estava nervoso, o que fez com que ela amasse ainda mais. A carruagem parou e Edward saltou para fora antes que alguém se aproximasse para ajudá-lo. Assim, com Cecília ao seu lado, ele pegou a mão dela, prendeu-a ao braço e a conduziu na direção da casa. Curioso que ainda não tenha aparecido ninguém, murmurou ele. Pode ser que não tenha ninguém para vigiar essa área. Edward balançou a cabeça. Sempre tem alguém. A porta se abriu e um lacaio os recebeu. Senhor, disse o homem, e Cecília reparou que ele devia ser novo, pois não fazia ideia de quem era Edward. A família está em casa? Perguntou Edward. Sim, senhor. Por gentileza, como deveria anunciá-los? Apenas diga a eles que Edward voltou para casa. Os olhos do lacaio se regalaram. Ficou claro que, por mais que fosse novo, já devia estar no emprego havia tempo suficiente para entender o significado da afirmação, e saiu praticamente correndo para dentro da casa. Cecília conteve um sorriso. Ainda estava nervosa. Correção, ainda estava uma pilha de nervos. Contudo, havia algo quase cômodo na cena, o que a deixava ligeiramente entusiasmada. Não seria melhor esperarmos lá dentro? Perguntou ela. Ele concordou e conduziu-a ao saguão. Estava vazio, sem um único criado por perto, até que Edward, um grito agudo, um grito feminino agudo, o grito que se esperaria de alguém que estava tão feliz que poderia irromper em lágrimas a qualquer momento. Edward, Edward, Edward! Ah, meu Deus, eu não acredito! É você mesmo! Cecília ergueu as sobrancelhas para a mulher de cabelos escuros que praticamente flutuou escada abaixo, percorreu os últimos degraus em um único salto, e foi só aí que Cecília reparou que ela usava calças masculinas. Edward, com um último grito, a mulher se tirou nos braços de Edward, abraçando-a com tanta intensidade e afeto que Cecília ficou emocionada. Ah, Edward, disse ela outra vez, tomando o rosto dele nas mãos como se precisasse de uma prova que ele estava realmente ali. Nós estávamos tão desesperados. Billy, disse Edward. Billy? Billy Bridgerton? Surgiu um nó na garganta de Cecília. Ah, meu Deus, que desgraça! Era provável que ela ainda pensasse em se casar com Edward. Ele jurara a Cecília que não havia nenhum laço formal entre ele e Billy. Afirmara que Billy não queria se casar com ele, assim como ele não queria se casar com ela. Mas Cecília suspeitara de que aquela crença se devesse ao lado masculino e obtuso de Edward. Era impossível que uma mulher não quisesse se casar com ele, ainda mais uma mulher que tivesse passado a vida inteira ouvindo que eles ficariam juntos. Que bom ver você, falou Edward, dando um beijinho fraterno na bochecha dela. Mas o que está fazendo aqui? Billy respondeu com uma gargalhada, uma risada gorgolejante, úmida de lágrimas, mas plena de felicidade. Você ainda não sabe, replicou ela, mas é claro que não. Eu não sei o quê. E foi então que uma outra voz se juntou à conversa, uma voz de homem. Eu me casei com ela. Edward deu meia volta. George? Era o irmão dele. Só podia ser. O cabelo era um tom diferente de castanho, mas os olhos, aqueles incandescentes olhos azuis, ele só podia ser um Hawksby. Você se casou com Billy? Edward ainda parecia, para dizer a verdade, nem estupefado. Fazia jus à expressão em seu rosto. Sim, George parecia muito orgulhoso, embora Cecília tivesse tido apenas meio segundo para analisar a expressão dele, que George puxasse Edward para um abraço forte. Mas, Cecília observava um ávido interesse. Era impossível não abrir um sorriso diante daquela cena. Havia uma boa história por trás de tudo aquilo. E ela não conseguia conter o alívio ao ver que Billy Bridgerton estava claramente apaixonada por outra pessoa. Mas vocês se odeiam, protestou Edward. Tanto quanto nos amamos, respondeu Billy. Santo Deus, você e Billy. Os olhos de Edward corriam entre um e outro. Tem certeza? Acho que me lembro muito bem da cerimônia, disse George, sarcástico. E então maneou a cabeça na direção de Cecília. Não vai nos apresentar? Edward pegou a mão dela, puxando-a para perto. Minha esposa, anunciou ele, com evidente orgulho. Cecília Hawksby. Hancourt. Corte quando solteira? Perguntou Billy. Foi você quem escreveu para nós. Ah, obrigada, muito obrigada. Billy a apertou em um abraço tão forte que Cecília pôde ouvir cada minúscula falha na voz da jovem enquanto ela falava. Obrigada, muito obrigada mesmo. Você não faz ideia do que isso significou para nós. Mamãe e papai foram ao vilarejo, avisou George. Devem estar de volta em 1 hora. Edward abriu um enorme sorriso. Excelente. E os demais?
Nicholas está na escola, informou Billy. E Mary, naturalmente, tem a própria casa agora. Mas e Andrew? Andrew, o terceiro irmão. Edward dissera a Cecília que ele estava na marinha. Ele está em casa? Perguntou Edward. George fez um som que Cecília não conseguiu interpretar. Poderia ter sido uma risadinha, se não estivesse tão carregado de algo que só poderia ser descrito como resignação desconfortável. Eu conto ou você conta? Perguntou Billy. George respirou fundo. É uma história e tanto. Oi, tudo bem? Esse foi mais um capítulo dessa história maravilhosa. Lembrando que na descrição você encontra o link para estar adquirindo o seu livro com o melhor preço. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever no canal e, claro, compartilhar com alguém que você gosta. Beijão!